Então, porque a gente sempre ouve também, no Brasil, pobre, o imposto no Brasil é regressivo. Uhum. O pobre paga muito e o rico paga muito pouco. Quanto mais rico, menos imposto, quanto mais pobre, mais imposto. A reforma tributária, ela altera essa lógica? A primeira fase ainda não, porque a primeira etapa da reforma tributária mexeu apenas com o imposto sobre consumo. Ela melhora um pouco quando a gente pega os 30% mais pobres da sociedade, eles vão pagar bem menos imposto. Tá? E os 30% mais ricos da sociedade tendem a pagar um pouquinho a mais. Então ela é progressiva nesse sentido, ela melhora a distribuição da carga tributária de imposto sobre consumo, tá? Mas ela não resolve o nosso problema, que está na tributação da renda e patrimônio. É ali que reside o grosso da injustiça tributária no Brasil. Alguns exemplos de injustiça que o Ministério da Fazenda vem tentando atacar e que eu acho que são meritórios em si. Primeiro os fundos exclusivos, né, que gerou tanto rebuliço aí na imprensa, mas conseguiu aprovar, conseguiu tributar uma parte daquilo. Né? Não foi tudo, porque a tributação é de 15% em todos os títulos, tributou em 8%, que foi um pouco o preço que o Arthur Lira colocou para aprovação do projeto, representando, evidentemente, todos os interesses ali na Câmara. Depois, a tentativa de eliminar subvenções das empresas que faziam o quê? E aqui é um negócio que é difícil das pessoas muitas vezes entenderem. Quando a gente paga imposto, ou a gente compra um produto, nós, consumidores, estamos financiando esse imposto. A empresa pega esse dinheiro e repassa isso para o governo. As empresas vão até o STF e dizem o quê? Elas não podem pagar imposto. Elas estavam tentando tirar uma parte do imposto que elas já haviam pago, né, com base no ICMS. Sim. O que o STF faz, que ficou chamada a tese do século? Ele devolve o dinheiro para a empresa, não para o consumidor que pagou. Então a empresa embolsa bilhões e bilhões de reais, sendo que quem financiou aquilo foi o consumidor. Então a tentativa do governo é o quê? Reverter esse processo e, por meio da tributação da renda e da tributação do patrimônio, começar a tributar o andar de cima. Então esse avanço, essa direção é correta. E conseguiram, o projeto atende essa... Estão conseguindo. Então, aos poucos, são vitórias, né? Elas sempre são parciais. Sim. Né? E isso em democracia é muito importante dizer. Se você quer uma vitória acachapante, eu vou tributar os ricos, você quer ganhar 100%, aí você tem que implementar um sistema autoritário, que foi o que a gente teve no regime militar. O regime militar fechou o Congresso e aí ele passa tudo o que ele quer, ele não tem que debater com ninguém. Numa democracia você não consegue fazer isso. Numa democracia você avança, né? E eu sempre digo, agora a gente não avançou tudo o que queria, mas a gente avançou. Mas a lógica está invertida? Ou a tendência dela é de inversão dessa regressividade da cobrança de impostos? Sim, o caminho é de diminuir a regressividade. Porque agora vem a reforma dos impostos sobre a renda, né? Isso. Eu imagino que seja uma briga pior. É muito pior. Pelo menos do ponto de vista público, porque numa discussão de reforma tributária, quando você fala sobre os impostos federais, ICMS e tudo mais, isso tem uma certa distância do público em geral, não é? Sim. ISS, né? COFINS... Eu já estou em dúvida quantas pessoas estão conseguindo ficar aqui nessa conversa falando de tributos. Quando você vai falar de imposto de renda, por exemplo, aí o papo é outro, né? Porque aí todo mundo sabe o que é, vem ali descontado no teu olerite, você sabe quanto, eu ganho 10, descontam 3, então eu sei exatamente o que está acontecendo aqui. Eu declaro imposto de renda todo ano, aí é outro papo, né? E adivinha o que vai acontecer? O Lira vai tentar empurrar isso. Empurrar para frente, você acha? Eternamente. Porque essa discussão, a dos tributos sobre consumo, essa discussão está razoavelmente consensuada entre os economistas. E é muito difícil ter consenso entre economistas. Poxa. E olha a luta que foi. Não é tão difícil não, hein? Não, é muito difícil. Eu vou te dizer, é muito difícil ter consenso entre economistas. E no caso da primeira etapa da reforma tributária, foi algo assim que eu não esperava ver em vida, esse nível assim de entendimento. Tem discordâncias tópicas, pontuais, mas, em geral, assim, tem que passar essa reforma, mesmo que não seja a dos sonhos, como a gente queria. A da renda... aí o bicho vai pegar. Por quê? Só no ano passado, vamos pegar 2022. Sim. 600 bilhões de reais, 6% do PIB, de lucros e dividendos não tributados.
600 bilhões. Quando a gente soma todas as desonerações que existem, você pega, né, produtor rural, você pega vários descontos, isenções que existem, como, por exemplo, agora me fugiu o nome, mas quando você desconta do valor que você deve do imposto de renda, os gastos com saúde, Dedução. né, as deduções por saúde, educação e tal, quando você soma isso tudo, dá 1,7 trilhão de reais. De dedução no imposto de renda? Que não é tributado. 1,7 trilhão, isso é 17% do PIB. Então, se você tributar uma parte dessa renda, né, você já consegue, por exemplo, fechar o déficit. Se você tributar em 10%, Então, isso aí porque você fecha o déficit do Haddad.